Annyeonghaseyo! Bem-vindos ao outro lado da cena, o canal que vai trazer pra vocês toda essa gama aí de cultura asiática pra vocês. Se você não é inscrito aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, tá certo? Desde já eu queria agradecer aí pra vocês aos 100 inscritos que o canal vem tendo. É muito importante a inscrição suas, é muito importante saber que vocês estão adorando o canal, que vocês estão comentando, que tá tendo uma grande visualização, tá? E, gente, hoje eu vou comentar com vocês a respeito de um dorama que pra mim teve altos e baixos. Pra muitos foi excelente. Realmente ele tem uma história boa de nostalgia, que é o Reply 1988, que tá na Netflix com o nome Responde 1988, tá? Esse dorama acho que ele foi feito em 2016, né? E ele é uma história totalmente nostálgica, gente. Se você gosta de coisa nostálgica, se você nasceu nos anos 80 e até um pouco nos anos 90, como foi o meu caso, que você viveu todas aquelas características dos anos 90, dos anos 80, de toca-disco, de televisão, de fita cassete, essas coisas todas, e gosta desse tema aí, olha, compartilha esse vídeo aí, que esse vídeo é pra você, tá? E, gente, pra começar, a história realmente é uma história bem nostálgica, né? Porque ela vai falar todas as características que a Coreia, não só a Coreia, mas todo mundo, ela teve. Desde o primeiro episódio, você vai ver coisas que foram famosas não só na Coreia, como no mundo inteiro. A começar até, uma coisa que me surpreendeu, foi o Carrossel, né? Que foi a novela mexicana bem famosa aqui no Brasil, que foi famosa também lá pra eles, né? Tem também o filme La Boum, né? Que foi um filme francês que tem um tema maravilhoso, que também foi famoso lá pra eles, entre outras coisas também. Então, vai falando, sabe? Se você, no primeiro episódio é muito interessante, porque vai falando, se você era dessa época, você viveu esse tempo, isso e aquilo, e já começa com o tema das Olimpíadas, que foi em Seul, né, em 1988. E vai acompanhar a história, na verdade, gente, a história da principal é a Duk-sun, tá? Mas não é a história só dela, é isso que eu queria falar. É uma história, assim, tamanha, porque vai se passar num bairro da Coreia, muito legalzinho, muito simplesinho, inclusive até a gente vê costumes coreanos, desde aquela época, mas assim, daquelas famíliazinhas típicas coreanas, né, asiáticas, tudo ali, e todas elas, na verdade eu acredito que são 4 famílias ou 3, não, 3 famílias, né, e o que os filhos foram criando uma grande amizade, né, de cada família, e cresceram juntos, e brincaram juntos, enfim, e zoam um com a cara do outro, então é uma questão muito de amizade, assim mesmo, e das próprias famílias, principalmente das mães dessas crianças. Eu achei fantástico isso, né? E como cada família né? E cada família é de uma coisa mais atípica, né? Da Duk-sun, gente, ela tem a mãe dela, o pai dela, e 2 irmãos. A irmã mais velha, que ela briga pra caramba, que se chama Bora, né? E o irmão dela, que eu acabei esquecendo o nome, mas que ele é o mais novo, mas que ela adora falar que ele tem a cara de o mais velho. E realmente, o menino tem cara de mais velho mesmo. Né? E o que vai acontecer, gente? A premissa dessa história, ela é o seguinte. É a Duk-sun mais velha contando o que vai acontecer. O que aconteceu com ela nesse período de 1988, que foi aquela juventude toda, eles na escola, enfim. E aí ela vai contando que o sonho dela era carregar a bandeira de um país nas Olimpíadas, né? Nas delegações lá. E eu, se eu não me engano, acho que ela ia pegar o do Madagascar, né? Ou Madagascar, da pronúncia aí. Só que o que acontece? Ela, numa entrevista, acabou descobrindo que Madagascar não ia jogar nas Olimpíadas. Ela ficou de fora. Devido a um problema político, se eu não me engano, por conta da União Soviética. Não lembro, gente. Não lembro muito bem como é que foi ao certo. Só sei que Madagascar não competiu. Então, a única coisa que ela estava se arrumando para poder ir, que ela ia usar aquele hanbok,
que é aquela kimono, né? Uma espécie de kimono coreano. Inclusive até essa mocinha aqui tá aqui vestida, né? Enfim, você vê que ela tava se empenhando muito para ser isso, era o sonho da vida dela, ia ficar famosa, ia aparecer na televisão. E no fim não aconteceu, né? O país que ela ia não foi jogar, ela ficou sabendo disso depois. E ficou muito triste, enfim. Até que depois, né, acontece um viravolta, ela consegue. Gente, os primeiros episódios são muito bons, tá? Mas ouso dizer que os episódios eles começam a perder um pouco de interesse lá nos episódios 13, 14, porque a história começa a ficar muito longa. Os episódios começam a ficar muito longos, né? E a história às vezes começa dando uma estagnada. E são 20 episódios. Então, para quem gosta de maratonar, é um pouco difícil de maratonar essa novela. Eu acredito que é porque essa novela deve ter sido feita para a televisão, não para a Netflix, né? Foi 2016, né? Era o auge ainda de fazer novelas na televisão, né? Pra gente acompanhar, pra gente ficar ali sentado, vendo, né? Então, eu acho que foi isso. Outra coisa também é que é o seguinte, o Reply, ele é uma coleção de novelas, vamos dizer assim. Eu não assisti os outros, mas eu acho que tem o Reply 1994 e o Reply 1997, que estava na Netflix. E eu quase que assisti, mas acabei por um momento não assisti. E sempre vai tratar da mesma história. A premissa que é o quê? A mocinha e o que aconteceu com quem que ela vai ficar na história. Porque ela se casou com alguém dessa época. E aí aparece até a pessoa, mas a gente nunca sabe quem é. Então a gente tem que assistir tudo isso. Até aí, beleza. Só que eu acho que perdeu muito isso. Porque a história não ficou centrada só na Duk-Sun, né? Por exemplo, ela se apaixona por... Aí, como é que é o nome dele mesmo? Ele se apaixona por um rapaz, tá? Lá que faz parte da amizade dela. E ela acha que o rapaz está realmente apaixonado por ela. E é um rapaz muito bonito também. E a gente acha que ele também está apaixonado. E a história da vida dele também é bem assim, complicada. Porque a mãe dele é uma mãe viúva, né? Ele tem uma irmãzinha, então... É uma família, assim, que tem mais, assim, o tabu da Coreia, principalmente nessa época de 1988, lá, certo? E o que acontece? Todo mundo fica achando que ele tava afim dela. E da Duk-Sun, só que assim, ela não tava afim dela. Ele tava afim, na verdade, da irmã da Duk-Sun, que é a Bora. E quando a gente descobre isso, a história começa a se inverter. A Duk-Sun deixa de ter aquela importância toda e a gente começa a dar importância para esse casal que realmente eu achei que na história não foi aquele casal que teve aquela química toda, aquela magia, mas a história botou muita importância nisso, né? Nesse casal novo. E eu achei assim meio que desfocou um pouco da Duk-Sun, né? E o que acontece? Tem um amigo dela, que inclusive ele é filho de uma... que eu acho que é a mulher mais engraçada que tinha lá, que o apelido dela era até Onça. Né? Porque ela era toda brava. E esse rapaz, o nome dele é Jung-Kwan. Jung-Kwan. E ele adora futebol, ele é meio sarcástico, né? E ele é meio sarcástico até com a própria Duk-Sun, mas dá pra você ver que ele nutre um sentimento muito grande por ela, né? E aí a gente fica achando, não, esse rapaz é que vai ser o rapaz de lá, até porque tem umas discussões um pouco entre o marido da Duk-Sun, né, depois e dela lá, e você fica falando, vai ser ele e tal. Até que de repente aparece um outro amigo deles, que é o Choi Tak, que ele é um jogador de Go, né? Go é aquele jogo de tabuleiro chinês, parecido com dama, gente, mas eu não sei jogar. Tem jeito até de ser muito difícil, né? E ele sofre pressão pelo pai, porque o pai não quer que ele jogue isso. Ele é muito inteligente. E aí dá pra você ver que ele também nutre uma paixão pela Duk-Sun. E aí você fica, né?
E no meado da história, tem que prestar muita atenção, gente. Porque assim, no final da história você pensa que vai revelar ali, né? Ah, revelou, né? E não, você tem que seguir mesmo para poder entender com quem que ela vai ficar, tá certo? E como eu disse para vocês, é uma história muito longa, né? É muito interessante. A nostalgia da história é muito legal, sim. E acontece coisas, gente, na história, e não fica centrado nesse romance. Não é uma história fechadinha de novelinha, daquele romance e tudo. É uma história muito longa, então acontece muitas coisas. E realmente a Duxun e essa questão, né, de quem que ela vai ficar, pra mim, perdeu um pouco o sentido. Não tinha muito mais essa importância, né? Mas é uma história gostosinha de ver, tá? Quem tem essa nostalgia aí e gosta de ver como que era, e até pra nós mesmos que para quem vivenciou essa época, eu vivenciei, como vocês sabem, nos anos 90, mas assim, até para quem vivenciou os anos 90 e quem gosta de coisa nostálgica, vai gostar dessa série, tá? Outra coisa também é que a trilha sonora, gente. A trilha sonora é maravilhosa. Eu acho muito bonito e combinou completamente com a série, tá? Com o dorama aí. Inclusive a música da abertura é uma música famosa da Coreia. Depois eu pesquisei isso. Inclusive o cantor até acabou falecendo, né? Não lembro, não sei quando, tá? Dessa parte eu já não cheguei a pesquisar. Mas quem assistiu aí o Reply 1988, gente, dá um comentário aqui. Vê aqui pra vocês comentarem mais sobre esse dorama e dá opinião suas, tá certo? Gente, e é por isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Quem já assistiu, realmente deixa o comentário. Quem não assistiu e tem vontade de assistir, vai lá e assista, gente, porque também é uma grande história, tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado, tá? Pra vocês terem aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pelos 100 inscritos, tá certo? Muito obrigado mesmo. 고맙습니다.